SBT Rio Manhã. Oferecimento. Liquidação Toque a Campainha. Transforme a sua casa no melhor estádio do Brasil. Tragédia e revolta em Costa Barros. Tiroteio termina com uma criança morta e outras 2 pessoas feridas. Ônibus foram depredados em protesto. E veja também, continuam as buscas por corpo de taxista morto na Zona Oeste. A mulher do assassino está grávida e já prestou depoimento. E ainda, boato na internet leva filho do sambista Bezerro da Silva a ser acusado de um crime bárbaro. Uma mentira absurda que circulou pelas redes sociais. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 26 de junho. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Mais uma criança vítima de bala perdida morre no Rio de Janeiro. Dessa vez foi em Costa Barros. Moradores fizeram um protesto e ônibus foram queimados. O repórter Eduardo Oliveira esteve na casa do menino de apenas 3 anos e mostra como essa tragédia aconteceu. Nós estamos indo na casa onde o Luiz Felipe, durante essa operação, tiros estão sendo efetuados do outro lado da comunidade, que já é a pedreira. E olha, nós estamos chegando aqui na casa da Jurema, e segundo informações das pessoas que ela conversou, ela estava deitada aqui na cama, com o filhinho dela de 3 anos, a gente estava brincando com o telefone celular. Olha só, e a gente observa que tem uma marca de disparo aqui nesse telefone, de tiro, quando ele foi atingido na cabeça. Daqui, os moradores vizinhos se uniram e levaram a criança para a UPA. Aí ele tava deitado jogando no celular, foi na hora que começou o tiroteio. Esse tiroteio já tá desde segunda-feira, esses policiais perturbando, entrando, já balearam outras pessoas aí fora. Aí ela desceu desesperada falando que ele foi baleado. Aí a gente veio e levamos ele pro UPA, mas infelizmente ele já... E o cara do caveirão não parou nem pra ajudar a gente. Ainda tentou atropelar a gente. Olha, esse ônibus foi colocado aqui no meio da estrada Fazenda Botafogo. Olha só, está totalmente depredado. E ali, o fogo que foi colocado no pneu em protesto pela morte do Luiz Felipe, de 3 anos de idade. Os moradores estão revoltados e apontam a polícia como causadora pela morte da criança. Só chega atirando, não respeita ninguém. Ainda joga o caveirão em cima da gente. Agora um momento bastante tenso, os policiais saem de uma das ruas que acessa a quitanda. E olha só, fortemente armados e a população gritando contra a atitude deles. Se não tivesse aqui, eles estavam xingando a gente todos os nomes feios. Pararam uma bomba de gás lacrimogêneo aqui para afastar os moradores do local, hein? Olha a situação! Olha só, os moradores revoltados, a gente acompanhando aqui, o policial já posicionado ali com o fuzil, a gente acompanhando aqui toda a situação. Olha só, uma chuva de pedras. Olha só, poucos moradores, a gente mostrando aqui essa ação. Olha só, uma pedra foi lançada aqui contra o policial e a gente acompanhando. Olha, quando eu li essa história ontem, porque eu me atualizo para poder trazer a notícia para vocês, eu confesso que eu não consegui dormir direito. Fiquei pensando na mãe desse menino, estava dormindo do lado dele. Como é que deve estar agora o coração dessa mãe, a cabeça dessa mãe? Ela, claro, não conseguiu falar, né? Não tem condições de dar entrevista nesse momento, de esclarecer qualquer coisa, porque você que é pai, você que é mãe, a gente sabe que a ordem natural da vida, a gente pensa que é nós irmos primeiro do que os nossos filhos. E principalmente quando é de uma forma dessas, cruel, com um tiro na cabeça de uma criança que estava deitada, refém dessa violência toda dentro de uma comunidade, não dá para a gente entender, não dá para raciocinar direito. A mãe estava lá do lado do filho, quando viu, a criança já estava atingida. Olha, eu quero ir agora com o Eduardo Oliveira ao vivo, ele que mostrou tudo isso, relatou, tem muito mais informações a respeito. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Eliane. Olha só, 15 armas dos policiais militares que participaram desta operação ontem lá na área ali de Costa Barros, Eliane, já foram apreendidas pelo delegado Fábio Cardoso, da Divisão de Homicídios. Vai ser feito um confronto de balística para
que a polícia descubra de onde partiu o tiro que acabou matando o Luiz Felipe, de 3 anos, viu? E esta operação acontecia, Eliane Bosch, porque houve um pedido de motoristas e comerciantes da região, porque estava acontecendo muito roubo de cargas na área da Pavuna e também em Costa Barros. Por isso, essa operação realizada ontem pelo Batalhão de Irajá, para tentar conter este aumento aí dos roubos na localidade lá. E aí aconteceu o que aconteceu, Luiz Felipe, de 3 anos, baleado. E uma informação, ele estava brincando com um joguinho no telefone celular, por isso aquela imagem da bala que teria atingido o aparelho no momento em que ele foi atingido na cabeça, viu, Lê? Ele estava deitado do lado da mãe dele, essa informação, né, o Eduardo? Exatamente, estava deitado ao lado da mãe dele, brincando de videogame no telefone celular. Quando foi atingido, a mãe estava meio que dormindo, e aí eram por volta das 10 horas da manhã, de acordo com a Jurema Rangel, 19 anos, a mãe do Luiz Felipe. Ai, meu Deus, não dá para realmente compreender uma coisa dessas. A polícia entra, né? Tem que fazer realmente operação para diminuir o índice de roubos na região. Um problema de Costa Barros, da cidade inteira do Rio de Janeiro, né? Roubo de carros. Mas tem que fazer de uma maneira que não coloque a população em risco também. Eduardo, e eu quero ver a confusão que você fez entre policiais e moradores, porque o Eduardo flagrou junto com a equipe de reportagem. Quem é que estava com você, ô Eduardo? Quem era o cinegrafista? O Júnior. O Júnior, ele estava com o Júnior fazendo as imagens e mostrou o momento em que policiais e moradores estavam justamente ali se confrontando. O comandante do batalhão ficou no meio. Vamos ver. Uma bomba de gás lacrimogêneo sendo lançada ao lado do comandante do Batalhão de Irajá, hein? Uma situação fora de controle, mesmo com a presença do comandante do Batalhão de Irajá. Os policiais continuam arremessando bombas contra os moradores. E os moradores vão para cima dos agentes, eles estão discutindo. Olha só a situação, os policiais recuam diante da presença do comandante, depois de várias bombas terem sido lançadas contra os moradores, praticamente o comandante ao lado deles. Nós começamos, por solicitação lá das empresas, colocar o blindado aqui na entrada da quitanda. Nós fizemos isso na segunda-feira, fizemos isso ontem e hoje teve esse confronto que infelizmente a menina veio a falecer. O menino foi baleado dentro de casa. Eduardo, explica melhor essa imagem que a gente acabou de ver. Então, o comandante estava de um lado, junto com os moradores, e o restante da tropa estava do outro. E quando começou a confusão? É isso mesmo, Leandro. O comandante Luiz Carlos, que é o comandante lá do Batalhão de Irajá, ele estava na unidade de pronto atendimento lá em Costa Barros, acompanhando o atendimento a 2 pessoas que também ficaram feridas durante esse confronto entre policiais militares e traficantes na comunidade ali da Quitanda. Quando ele percebeu que os moradores estavam indo em direção aos agentes que faziam uma contenção logo ali na entrada ali da estrada Botafogo, e aí o comandante, mesmo caminhando junto com os moradores, ou seja, os policiais, os agentes acuados, começaram a lançar bombas de gás lacrimogêneo. E a gente pôde observar essa imagem, o comandante ao lado dos moradores, e mesmo assim, uma situação totalmente fora de controle, ou seja, conforme a gente viu nas imagens, né? Tomou bomba de gás, né, da própria tropa que estava revidando as pedras lançadas sobre os policiais, é isso? O comandante estava do lado dos moradores, também acabou com as bombas aí do lado dele. Exatamente, olha só a imagem, o comandante seguindo com o morador, e logo ao lado dele ali, olha só, a bomba de gás lacrimogêneo que foi deflagrada pelos agentes, que faziam a contenção logo ali no início da estrada Botafogo, viu, Leane? E mais uma informação, Leane, diante dessa confusão toda, 5 estações da linha 2 do metrô ficaram fechadas, além de 2 estações da Supervia, que também ficaram fechadas, porque os moradores colocaram fogo, literalmente, na linha do trem. Ok, Eduardo, eu quero ir agora com a Mônica Chagas, que também está acompanhando esse caso. Ô, Mônica, já tem uma definição sobre o enterro do menino? Bom dia. Bom dia, Liane Borges. Bom dia a todos. Ainda não, Liane, porque o garoto, o Luiz Felipe, de 3 anos, não tem certidão de nascimento. Agora de manhã, os familiares vão até um cartório no centro do Rio para tentar agilizar essa documentação e levar para o ML, para tentar liberar logo o corpo da criança. Uma situação bem complicada para essa família, que já perdeu um menininho de 3 anos e agora tem que correr atrás desses documentos. Além do Luiz Felipe, outras 2 pessoas foram feridas
por balas perdidas ontem. Cláudio Renato da Silva foi ferido de raspão no abdômen e Mirela Bernardo foi ferida na coxa. Os dois foram levados para a UPA de Costa Barros, mas já receberam alta. E por conta do protesto, né, por causa da morte do garotinho, as pessoas, né, os moradores fecharam a estrada de Botafogo e 14 ônibus foram depredados. Liane. Ok, Mônica, a gente sabe que quando há depredação de ônibus, não são os familiares da criança, não são, porque esses estão terrivelmente abalados e precisando agora, inclusive, ver toda essa questão da documentação. Criança nem certidão de nascimento tinha, você imagina, né, a situação social dessa família. E aí agora são bandidos, né, que ateiam fogo, que acabam causando essa desordem para dificultar também o trabalho da polícia, a perícia no local e tudo mais. Volta aqui para mim, eu quero falar de outro caso. Ontem nós trouxemos aqui, mostramos aquele taxista, né, que morreu em situação cruel. Continua desaparecido o corpo dele, do Francisco de Assis. Ele teria sido esquartejado e jogado em um córrego. O motivo de tamanha crueldade, ciúmes. A reportagem mais detalhada, com informações sobre o que motivou o crime e também os requintes de crueldade, com Eduardo Oliveira. É dor demais, não consigo mensurar, é triste. Uma história macabra e uma família que não consegue se conformar. Com medo de mostrar o rosto, o irmão faz um desabafo. É difícil para aceitar, tem que blindar algumas pessoas da família devido à idade, a gente não quer acreditar. O assassino confesso do taxista Francisco de Assis Coelho, de 34 anos, tem ligação com traficantes da comunidade Vila Vintém, em Bangu. Ele é um monstro. Acho que não devia estar entre a gente, não. Acho que nem bicho faz isso. 2 semanas de buscas, campanhas em redes sociais e o desfecho do caso que ninguém queria. Anderson Gomes Aleixo, segundo a polícia, tramou a morte do taxista com requintes de crueldade. O motivo da execução? Ciúme. A mulher do acusado é amiga de infância de Francisco. O marido acabou descobrindo que os dois vinham se falando por uma rede social. De acordo com as investigações da polícia, ao saber da ligação entre a mulher e Francisco, Anderson armou uma emboscada. Ele se passou pela mulher e marcou com o taxista um encontro na própria casa do casal em Realengo, zona oeste do Rio. Foi lá que Francisco foi atacado, morto e esquartejado. Ainda segundo a polícia, após matar Francisco, Anderson chamou um primo que é traficante da Vila Vintém, que o ajudou a jogar os restos do corpo no córrego. Anderson obrigou a mulher a assistir todo o crime e, em seguida, a manteve presa dentro de casa. Anderson foi preso em flagrante na favela do Barbante. A gente não consegue raciocinar, mas a gente quer justiça. Uma informação adicional, essa mulher, que é namorada do assassino do réu, confesso, está grávida de 5 meses. E aí, por motivo de ciúme, o Anderson matou o Francisco. Ele já confessou, está agora acusado por esse crime brutal, hediondo e com requinte de crueldade, apoio de um traficante. E ele entrou, o taxista, infelizmente, entrou de gaiato nessa história toda. Ontem nós estivemos conversando aqui com o Sérgio, que é irmão do Francisco, do taxista, e ele já me dizia, né, que eles eram amigos de infância, o taxista e essa moça. E ele estava, sim, tentando um relacionamento, porque não solteiro, estava já se falando com ela através das redes sociais, do Facebook, mas o que é preciso investigar agora é de que maneira o Anderson, o assassino, entrou em contato com o Francisco. Porque o que se sabe é que ele se comunicou através do Facebook e aí marcou um encontro na casa dele. E aí depois o desfecho foi esse, foi o desfecho trágico, matou, levou para um riacho, o corpo continua sendo procurado. E o que precisa saber é se essa moça tinha conhecimento ou não. A princípio ela disse que ficou em cárcere privado, não denunciou porque estava com medo também de morrer. As investigações estão em andamento na delegacia da Taquara, junto com a divisão de homicídios. Os policiais estão fazendo diligências para tentar localizar o corpo dele. Várias diligências já foram feitas, mas é muito difícil também. Os agentes chegaram a realizar buscas no córrego onde o Anderson indicou que teria deixado o corpo, mas até agora nada. E a mulher do assassino, como eu disse, já prestou depoimento, ela foi liberada.
A polícia pediu a prisão de Anderson por homicídio. Ele será encaminhado ainda hoje à SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. E olha, vamos para um outro assunto, esse assunto é tão terrível. Agora uma outra situação envolvendo as redes sociais, porque o uso indevido da internet, essas comunicações, continua causando muitos danos. E dessa vez foi ao filho do Bezerro da Silva. Isso mesmo, o sambista, né? Filho dele é acusado injustamente de assassinar o próprio filho. Você vai ver agora na reportagem da Melissa Munhoz. Foi com susto e surpresa que Leonardo Bezerra da Silva reagiu ao saber que sua foto circulava no Facebook como um criminoso. O perfil falso intitulado Léo Rodrigues dizia que ele tinha estuprado e matado o próprio filho de 3 anos por não aceitar o fim do casamento. Primeiro, eu não acreditei, né? Achei que era uma brincadeira, porque eu desconhecia que tivesse inimigos, né? O boato que o chamava de monstro e tinha pedidos de denúncia ao 190 foi rapidamente compartilhado na rede social. A notícia viral chegou à página Taquara da Depressão, grupo que tem 20 mil seguidores. O medo era que a grande e assustadora repercussão no bairro provocasse uma reação violenta contra ele ou a família. A repercussão disso não só nesse âmbito, mas na minha segurança, porque eu percebi naquele momento que eu estava correndo risco de morte. Quem não se lembra recentemente do caso da dona de casa do Guarujá, que morreu após ser linchada depois que populares a confundiram com uma criminosa que teve a foto difundida no Facebook. O filho do famoso sambista Bezerra da Silva é professor de educação física e trabalha com crianças carentes. Querendo ou não, eu sei do quanto eu sou um referencial para essas crianças e para a comunidade. E agora? Me diz, como é que eu ia ficar com uma história dessa? Léo deu queixa na polícia de crime de calúnia e procurou a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Léo, que é usuário do Facebook, deixa um recado em tom de apelo aos internautas. Presta bem atenção àquilo que você compartilha, porque você é responsável e corresponsável pelas suas ações dentro da internet. Qualquer um, você vê que uma pessoa pública também pode ser alvo de boato na internet. E uma calúnia dificilmente é desmentida. Por mais que você dê entrevistas depois para esclarecer, fica circulando pela internet e é difícil de você conseguir retirar isso do ar. Um ciclista foi baleado numa tentativa de assalto na Lagoa. Ele reagiu e levou um tiro na cabeça. A Mônica Chagas traz os detalhes. Marcos Lorenberg no Nascimento, de 47 anos, voltava da academia por volta das 8 horas da manhã e quando passava por aqui, pela Avenida Epitácio Pessoa, aqui na Lagoa, foi abordado por 2 homens em uma moto que tentaram roubar o cordão de ouro dele. De acordo com uma testemunha, outros 2 criminosos em outra motocicleta davam cobertura. O rapaz tentou fugir e foi baleado na cabeça. Os criminosos conseguiram escapar. Ele reagiu ao assalto, né? E o que estava na garupa caiu no chão e já levantou com a pistola e deu um tiro. E ele colocou o braço para proteger o rosto, aí o tiro atravessou o braço e pegou na vista esquerda dele, atravessou o olho dele. Foi um tiro só? Um tiro só. Um único disparo. Segundo o amigo da vítima, que não quis dar entrevista, o comerciante costumava passar pelo local às 6 horas da manhã, mas saiu mais tarde da academia. O caso foi registrado na delegacia do Leblon. Já teve recentemente ataque no aterro do Flamengo, justamente com um bandido tentando assaltar ciclista. Agora na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quero voltar ao vivo com a Mônica. Você sabe o estado de saúde, Mônica, desse ciclista e tem mais informações sobre quem que pode ter cometido esse ataque a ele? Olha, Liane, o estado de saúde dele ainda não foi divulgado, porque a gente sabe que ele já foi transferido para um hospital particular, mas quando ele foi atingido na cabeça, ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ele passou por 2 cirurgias, uma no olho e uma outra de reconstituição dos ossos da face. De acordo com os amigos, ele corre o risco de perder a visão da vista esquerda, Liane. E o patrulhamento ali naquela região já foi reforçado. Apesar das pessoas reclamarem da falta de policiais ali naquela região,
gente conversou com alguns comerciantes que falaram que existe sim um policiamento ostensivo na área, mas que no horário que ele foi, na tentativa de assalto, foi bem na hora da troca de plantão dos policiais militares. A Polícia Civil vai solicitar as imagens da 7 Rio para tentar achar os autores do crime. Apesar de todos estarem de capacete, eles vão tentar localizar as placas, né, chegar às placas dessas motos para tentar encontrar esses criminosos. Liane. Tá certo, Mônica. Como eles estavam de capacetes, dificulta essa identificação, mas através das placas, quem sabe não consegue se encontrar os donos desses veículos, provavelmente motos roubadas. E vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar de Copa do Mundo, mas antes eu quero ver as câmeras da 7 Rio para você que está saindo de casa agora. É a altura do gasômetro ali no Caju. A gente já vê que está tudo parado. Olha a complicação para o motorista nessa região. 7 horas e 20 minutos mudando de câmera. Avenida Brasil, na altura da Ilha do Governador, sentido centro do Rio, também tudo parado, muito congestionado. E em outro ponto, a gente vê na altura da linha amarela, na própria Brasil, também o fluxo de veículos é intenso, mas nesse trecho não há retenção. Eu volto já já. Hoje. Quer cantar comigo? Eu me amarrei. Tem energia e muita graça. Qual a diferença do nabo pro rabanete? A diversão tá no papo. Eu sou Dieguito! Tá mais pra gordito, né? Olha minha cara de alegria. A animação tá com tudo. Enquanto um político faz a festa, o povo dança. Rola um show de humor. A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. Liquidação Toque a Campainha. Preços incríveis para a sua casa virar o melhor estádio do Brasil. Tudo em até 10 vezes sem juros com entrega e montagem grátis. Aproveite a grande liquidação. Toda a linha de sofás a partir de 10 de R$ 69,00. Não perca a liquidação. Passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Toque a Campainha. Tradição e qualidade para a sua casa. O governo federal está lançando o maior plano safra da história. São mais de 180 bilhões de reais, sendo 24,1 bilhões de reais para o Pronaf, no Ano Internacional da Agricultura Familiar, gerando tecnologia, inovação e mais oportunidades para o país continuar crescendo. O Banco do Brasil é o principal operador do governo federal na distribuição desses recursos, porque isso é bom para o campo, é bom para as cidades, é bom para o Brasil. Banco do Brasil, bom para todos. Tradição é com a Telecena. Inovação é com a Telecena. É tradição porque você paga R$ 7,00 e após um ano recebe de volta metade do valor que você pagou. É inovação porque além de todas as premiações, a Telecena sempre prepara algo novo. E por falar em novidade, agora quem marcar mais pontos vai ganhar até R$ 1 milhão. E ué, você não disse que a Telecena era tradição? Enfim, filho. Tradição, inovação para milhares de brasileiros, a Telecena é a grande solução. Tá ficando bom até de rir, mãe. 7 horas e 23. E o assunto agora é Copa do Mundo. Com 6 titulares no banco, a França eliminou o Equador. O resultado colocou o time em primeiro lugar do grupo E. Já o Equador não chegou às oitavas, mas deixou no Brasil a simpatia de um povo que acha graça de tudo, né? A gente estava torcendo pelo Equador. Até quando é zoado, os brasileiros não perdem o bom humor, como mostram os repórteres Daniel Penafirme e Léo Santana. Os arredores do Maracanã foram invadidos por uma torcida amarelinha. E olha que nem era jogo do Brasil. Eles vêm do Equador, um país pequeno, mas com uma confiança gigante. Equador 2-1 França. Nessa festa andina tinha francês também, baguete na mão e vive la France. Aqui no Brasil a gente faz muita piada com argentino, com português, mas hoje nós vamos fazer piada com equatoriano. Meu amigo, o senhor sabe qual é a semelhança entre a capital do seu país e uma mulher quando vê uma barata? Não sei. É porque a capital do Equador é Quito e a mulher quando vê uma barata é Faniquito. Esses equatorianos sempre com um sorriso, independente do resultado em campo. Ganhando ou perdendo é bueno, porque estamos acá. Já praticamente classificados para as oitavas de final, antes mesmo do jogo, os franceses só tinham motivo para comemorar.
Depois de 2 goleadas, eles queriam mais. E este francês resolveu registrar a aposta na própria camisa, 8-1. Vai ser fácil de se ir. Oui, je pense que ça va être facile. A França dominou a bola grande parte do primeiro tempo, mas não conseguiu marcar. O goleiro equatoriano Domingues pegava todas. Já no início do segundo tempo, Antônio Valência foi expulso e o Equador ficou com um jogador a menos. Mesmo assim, o craque Benzema não balançou as redes. Tudo acabou no 0-0. Agora os franceses vão encarar a Nigéria. Muitos franceses estão confiantes. Na capa desse jornal parisiense dessa quarta-feira, o destaque é o Maracanã. No Estádio da Conquista, diz o título, uma clara referência à final da Copa do Mundo. Mas para chegar lá, eles podem enfrentar os donos da casa. Se tudo der certo para as duas seleções, isso deve acontecer nas semifinais. O Equador não perdeu, mas com o empate foi eliminado da Copa. E agora já tem outro favorito. A Copa é nossa, vai Brasil! Brasil vai ganhar! É isso aí, pensamento positivo para a gente. O Equador não tinha chance mesmo, é o único dos 6 países da América do Sul que não se classificou para as oitavas de final. A França foi a 7 pontos e pega a Nigéria na próxima fase. E o Daniel Penafirme tem mais informações sobre a Copa do Mundo. Hoje tem Alemanha e Estados Unidos pela Copa do Mundo. O time alemão vai jogar mais um partidaço e a torcida da Alemanha se concentra num restaurante da Zona Sul do Rio. Comem muito chucrute, comem muito salsichão, muita salada de batata. Sabe como é que fala salada de batata em alemão? Hein? Você não sabe? Eu ensino. Chama-se Kartoffelsalat. Pois é, eu sei falar alemão. Daniel também é cultura. E logo mais, a partir das 17 horas, tem o jogo da Rússia. Rússia e Argélia. A torcida da Rússia se concentra numa famosa casa de shows na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles tomam muita vodka, eles comem muito estrogonofe e tem muitas russas também. E é por isso que eu vou lá acompanhar o jogo da Rússia com a torcida da Rússia. As russas, né, maravilhosas, louras, de olhos verdes. Eu já tô indo. Tchau. As nossas brasileiras são muito mais bonitas. E o que salada de batata tem a ver com a matéria? Eu não entendi. Depois o Daniel explica pra gente. Olha, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. Mais um dia de temperatura estável aqui no Rio. Para as próximas 24 horas, a previsão é de céu claro, sem ocorrência de chuva. A mínima de 13 graus e máxima de 31. Eu volto já. O governo federal está lançando o maior plano safra da história. São mais de 180 bilhões de reais, sendo 24,1 bilhões de reais para o PRONAF, no Ano Internacional da Agricultura Familiar, gerando tecnologia, inovação e mais oportunidades para o país continuar crescendo. O Banco do Brasil é o principal operador do governo federal na distribuição desses recursos, porque isso é bom para o campo, é bom para as cidades, é bom para o Brasil. Banco do Brasil, bom para todos. Yeah, girl. One of a kind. O que me fascina são as possibilidades. Experimentar, mudar. Ser diferente. Por que a vida tem que ser um roteiro se a gente pode improvisar? Adriane Galisteu, da Jequiti. Todas as possibilidades de ser você. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E para que eles desenvolvam seu potencial desde os primeiros anos, o governo federal, em parceria com as prefeituras, está implantando milhares de creches e pré-escolas em todo o Brasil. Até o fim do ano, serão mais de 6.000 contratadas. Acesse mec.gov.br e conheça as creches e pré-escolas públicas no seu município. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Liquidação Toque a Campainha. Transforme a sua casa no melhor estádio do Brasil. Notícia sobre os professores. A Assembleia Legislativa aprovou o aumento para a categoria. Volto com a Mônica Chagas, que traz as informações. Mônica. É isso mesmo, Liane. Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio aprovaram o aumento de salário, um reajuste de 9% para professores da rede estadual de ensino e também da cultura e também para servidores do Degase. O reajuste é superior ao previsto anteriormente, que era de 7%. Agora o projeto vai para a sanção do governador Luiz Fernando Pezão. E os professores vão fazer uma nova assembleia para saber se aceitam ou não esse reajuste. Porque, na verdade, eles querem um aumento de 20%, Liane. Tá certo,
Mônica, bem superior, então, o que eles pedem. A gente espera que eles entrem num acordo e que aceitem, né? A princípio, é um reajuste. Eles estão pedindo mais que o dobro, né? 9% que a Assembleia conseguiu, eles estão pedindo 20%. Mas todos querem os professores bem remunerados e que eles fiquem também satisfeitos, né? Vamos ver se ficam. Olha, daqui a pouquinho tem as informações em rede para você, notícias nacionais com César Filho, e você do interior do estado fica com a sua programação local. Muito obrigada por mais um dia da sua companhia. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. 7 horas mais 30 minutos, 7h30, hora oficial do Brasil. Não vai perder a hora. Nós voltamos direto com as informações de Patrícia Rocha e as imagens do helicóptero do SBT. Com você, Pati. Mais informações sobre o trânsito aqui na capital paulista. Agora o nosso helicóptero sobrevoa a Marginal Pinheiros, onde a gente vê o trânsito carregadíssimo para quem vai em direção a Interlagos. Então, do lado direito do vídeo, aí na altura da ponte do Jaguaré, no trecho oeste da Marginal Pinheiros. Nesse ponto, então, olha, tudo parado, trânsito bastante lento, haja paciência numa quinta-feira que deve ser difícil. A gente sabe que por causa do jogo entre Bélgica e Coreia do Sul, lá na Arena Corinthians, hoje o rodízio tem horário ampliado, está valendo para os carros com placas finais 7 e 8, das 7 da manhã às 8 da noite. O caminho é um pouquinho mais tranquilo para quem vai em direção à Marginal Tietê. Bom, tempo muito seco aqui na cidade de São Paulo. Hoje, novamente, não há previsão de chuva. Com o tempo seco, os poluentes ficam ainda mais concentrados, porque não tem vento forte, não tem umidade para dispersar toda essa poluição. E, César, você sabe onde aqui na cidade de São Paulo a qualidade do ar está mais ruim? Não faço ideia, Patrícia. Exatamente nesse trecho das marginais, entre a Marginal Pinheiros e Marginal Tietê. Provavelmente por causa da grande circulação de carros, a poluição e aí a falta de chuva faz com que essa qualidade esteja péssima por aí, viu, César? Lamentavelmente. Aliás, eu particularmente vou dizer para você a minha opinião, eu acho que isso é apenas um teste da Prefeitura de São Paulo, posso estar enganado, mas eu acho que isso vai se estender, esse rodízio permanente aí que eles estão colocando hoje, vai acabar